mas como convém a mulheres que fazem profissão a servir a Deus com para você fazer uma boa obra na vida daquela pessoa. Porque cada um de nós fomos chamados para uma grande obra aqui nessa terra. Por isso que eu lancei essa reflexão para você. E a palavra de Deus, antes de ela cortar para a igreja, ela primeiro corta para a gente. Porque quando eu peguei essa palavra para meditar, eu também me questionei, quais são as minhas obras? E antes de responder essa pergunta, eu lhe faço outra. Você sabe o que é boas obras aos olhos do Senhor Jesus? Você sabe o que é boas obras mediante aquilo que Jesus deixou para mim e para você? Boa obra é você cuidar do seu irmão, é você amar ao próximo como a ti mesmo, é você seguir ao Senhor com integridade e fidelidade, é você fazer aquilo que o Senhor faria por qualquer ser humano aqui nessa terra. Porque muitas das vezes nós confundimos obra com fazer coisa até mesmo para que o outro veja. Mas Jesus, ele me chamava a atenção nessa passagem, que a obra é aquilo muitas das vezes que ninguém está vendo, que você faz que ninguém carnal está vendo. Mas Jesus, ele vê. Jesus, ele contempla. Cada obra que você faz no seu dia a dia, Jesus, ele contempla, ele vê. E Jesus hoje, ele chamou um exército de mulheres revestidas de boas obras, repletas, cheias, cobertas de boas obras. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que a mulher que dará à luz a filhos e viver em santidade terá a salvação, ele não quer dizer que só se você fizer boas obras você terá a salvação. Porque como diz lá em Efésios 2:8, que a obra é pela graça, que a salvação é pela graça, e a graça é pela fé. E a fé e a obra, elas andam juntas. Não tem como você fazer boas obras se você não tiver fé. E você ter fé se você não tiver boas obras. E eu refletindo nessa passagem, o Senhor me confrontando, porque isso faz a gente refletir o que a gente tem feito no Evangelho, o que a gente tem feito na obra do Senhor, na caminhada na qual Jesus me chamou e te chamou. Porque nós, mulheres, temos um papel muito importante na casa do Senhor. Nós somos, como eu disse aqui, aconselhadora, nós somos aquela que abraça, aquela que muitas das vezes, né, o nosso esposo, ou então a direção da nossa igreja está oriçada e aquela que diz, calma, vamos orar, calma, vamos entregar para Deus. Nós somos a parte delicada do ministério de um grande homem de Deus. E eu, estudando aqui a palavra do Senhor, queria falar de duas mulheres na Bíblia cheias de grandes obras. Primeiramente, eu queria falar de Esther. Esther, ela é uma menina órfã que perdeu seu pai e sua mãe muito jovem. Ela se chamava Radassa, que significa murta, um pequeno arbusto. E Deus, quando ele exaltou Esther, ele mudou o nome dela de Radassa para Esther, que significa estrela. Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. A história de Esther, o cenário da vida de Esther, era um cenário, vamos dizer assim, aos olhos humanos até mesmo fracassado. Porque ela era órfã de pai e mãe. E naquela época, se você não tiver um referencial, você não era ninguém. Só que Esther era uma mulher temente a Deus. E o Senhor achou graça na vida de Esther. Achou graça na vida dela e decidiu traçar um propósito para a vida dela. Sabe o que eu entendo com isso? E Deus, ele não quer saber como é que está a sua história, como é que é o seu passado, como é que é a sua história até hoje. Ele traçou um propósito para a tua vida. E o propósito que ele traçou para você é para ir
edificar, para restaurar, para transformar outras mulheres. Glória a Deus. O propósito que Jesus tem para você é maior, muitas das vezes, do que o deserto que você está atravessando nessa noite. Não importa como é que está a tua vida, a tua história, a tua situação. Jesus, Ele te chamou. Jesus, Ele te escolheu. E Ele escolheu para você ter uma história de sucesso. Não é uma história fracassada. Mesmo que o mundo diga, mesmo que as outras pessoas digam que a sua história não vai dar em nada, que você não vai dar em nada, Jesus manda dizer para você: eu te chamei para brilhar. Eu te chamei para restaurar outras vidas. Eu te chamei para ressuscitar outras mulheres. E Esther, ela entendeu o propósito que Jesus tinha com ela. E Deus achou graça na vida de Esther. E foi se passando o tempo. Esther poderia muito bem olhar para o cenário da vida dela e dizer assim: Jesus se esqueceu de mim. Jesus não tem obra, não tem nada na minha vida. Mas quando ela entendeu o amor que ela tinha pela obra do Senhor, quando ela entendeu o que Jesus tinha na vida dela, ela decidiu olhar para o reino e fazer o que agradava ao Senhor. Esther, ela foi concedida rainha. E quando ela foi concedida rainha, ela não chegou lá em cima e esqueceu do propósito que Jesus tinha na vida dela. Ela simplesmente entendeu e fez com que aquela posição que Jesus colocou ela fizesse com que ela libertasse uma grande nação. Quando Esther chegou até o local onde Jesus colocou ela lembrou-se de onde Jesus tinha tirado ela. Ela não simplesmente chegou lá e esqueceu de Jesus. Ela simplesmente olhou o amor que ela tinha para o reino do Senhor e decidiu: não, eu vou usar o que o Senhor me deu para fazer uma boa obra, uma grande obra na qual Jesus me chamou. Porque quando Jesus colocou Esther como rainha, Ele não colocou simplesmente para que ela viesse só usufruir da boa situação que ela tivesse naquele momento. Não, Jesus, Ele chamou ela para que ela viesse interceder pelo povo de Deus, mediante ao rei. Porque o rei naquela época, ele não tinha amor ao povo de Israel, mas ele, por amor a Esther, e pelo que ela fez mediante aquele povo, porque Esther, quando ela viu que a situação estava ficando crítica, o que ela fez? Ela se voltou ao Senhor. Ou seja, Jesus, Ele te chamou para que você venha olhar para a sua situação, olhar muitas das vezes para o seu deserto, que esteja um caos, e se voltar para o Senhor. Porque quando tudo está dando errado, é aí que Jesus entra na sua situação. É quando tudo está dando errado, é que Jesus entra e faz um milagre. Porque Ele não precisa de um cenário favorável para fazer algo na minha e na sua vida. Ele não precisa de um cenário favorável para mudar a sua história. Não, Ele não precisa disso. Ele simplesmente quer ver o que eu e você vamos fazer para chamar a atenção dEle para a sua situação. Para chamar a atenção do Mestre para a tua vida. E aí que Jesus quer ver qual é a sua obra. E qual foi a obra que Esther fez naquele momento? Se voltou para o Senhor, se compadeceu daquele povo e clamou ao Senhor. E é para isso que Jesus te chamou. Para que você compadeça muitas das vezes do seu vizinho. Muitas das vezes daquela pessoa que precisa só de uma palavra. Que precisa só de uma oração. Essas são as boas obras que Jesus chamou as mulheres desse tempo. E uma outra mulher que eu queria falar era de Dorcas. Dorcas era uma mulher que era dotada de boas obras. O Senhor, Ele fala na palavra dEle que era uma mulher cheia de boas obras. E ela era uma discípula do Senhor. Discípulo, ele está preocupado simplesmente em servir. Em servir ao seu mestre. Quando você se dispõe a servir ao Senhor, para você não importa se você vai ser reconhecido na terra, se você vai ter reconhecimento mediante aos homens, o que importa é você ser reconhecido diante de Deus. E Dorcas, ela usou o que ela tinha de melhor. Ela só tinha uma agulha, uma linha e tecido.
Jesus, sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus, ele quer te usar no que você tem de melhor. Se você chegar aqui na casa do Senhor, você sabe fazer uma faxina como ninguém, é aí que Jesus quer te usar. Se você sabe chegar na portaria, sabe dar uma paz do Senhor, abraçar o seu irmão, dizer muitas das vezes, Deus é contigo, é aí que Jesus quer te usar. Na casa do Senhor não tem pequeno, não tem grande. Jesus, ele usa você da maneira com que ele te chamou. E Dorcas, ela tinha apenas uma linha e uma agulha e tecido. E ela olhou para aquilo que ela tinha de melhor e olhou para o reino do Senhor. E disse assim, eu vou usar o que eu tenho de melhor para fazer algo para o reino. Jesus pergunta para você, o que você tem feito, qual o seu melhor que você tem feito para o reino de Deus? Qual é o melhor que você tem feito na casa do Senhor? Você tem dado o seu melhor? Você tem chegado aqui, tem se entregado verdadeiramente a Deus? As coisas que a casa do Senhor necessita de você? Porque por mais que você olhe e diga assim, o que eu tenho é muito insignificante. Para Deus, significa muito. Para Deus, significa tudo. Não fique pensando que o que você tem de melhor pode não significar para A ou para B, mas para Deus significa muito. E Dorcas usou aquela linha, agulha e tecido e fez coisas tremendas naquela época. Naquela época, tinha muitas viúvas e órfãos. Mulheres que os maridos, eles viviam da pesca. Então, muitos deles saíam para pescar e não voltavam. Então, o que Dorcas fez? Ela cuidava daquelas viúvas. Cuidava daquelas mulheres. Ela simplesmente não fazia só roupas, tecidos para aquelas mulheres. Elas cuidavam da alma daquelas mulheres. Elas cuidavam do espírito daquelas mulheres. Ela fazia boas obras naquele lugar. Obras da alma. É o que Jesus me chamou e te chamou. Obras da alma. Não é obras só, muitas das vezes, do céu. Jesus te chamou para você curar vidas. Para você curar almas. É lá no seu trabalho. É lá na sua vizinhança. É lá na sua parentela. É lá dentro da sua casa. Jesus te chamou para curar outras mulheres. E Dorcas usou o que ela tinha de melhor para fazer para o reino. Só que Dorcas, ela não fazia para se mostrar. Dorcas, ela não fazia para mostrar para ninguém. Ela se preocupava simplesmente em trazer um momento de alegria para aquelas viúvas, para aquelas mulheres. Então ela fazia, muitas das vezes, a obra que Jesus tem para mim e para você, ela muitas das vezes vai ser no oculto. Porque Deus fala que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então a boa obra que você faz, muitas das vezes, lá dentro da tua casa, não precisa do seu pastor saber, não precisa da sua irmã saber, mas Jesus, ele sabe. Jesus, ele contempla. Jesus, ele contemplou você aqui nessa noite e manda dizer para você, eu tenho visto as suas boas obras. Eu tenho visto o que você tem feito lá no seu trabalho. Eu tenho visto o que você tem feito muitas das vezes aquele vizinho que passa lá e você diz, Jesus, ele te ama. Jesus, ele é contigo. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele tem visto tudo isso. E Dorcas, esse tempo todo, ela cuidou daquelas mulheres, daquelas viúvas. Trazendo um pouco de consolo, trazendo um pouco de amor. E uma certa feita, Dorcas adoece. Ela adoece e morre. Só que, sabe o que eu entendo com isso? Que a boa obra que você fizer nessa terra não vai morrer. A boa obra que você fizer para Jesus nessa terra jamais vai ser esquecida. Muitas das vezes podem até olhar para você e dizer assim, e não dá nada pelo que você fez. Mas Jesus manda dizer para você, eu tenho anotado tudo que você tem feito. Eu tenho anotado tudo que você tem plantado aqui nessa terra. Eu tenho anotado tudo. E no momento certo, Jesus, ele vai te honrar. No momento certo, o seu nome vai ser gritado
Porque Deus, em oculto, Ele trabalha e em público Ele te honra. Você pode ter a certeza disso. Que você pode estar escondida, mas Jesus Ele vai te honrar em público. Você pode ter a certeza que você pode estar escondida, achando que ninguém está te vendo. Mas Jesus, quando Ele gritar o seu nome, muitos vão dizer, o Senhor é na vida daquela mulher. O Senhor é na vida daquela família. O Senhor é naquela casa. E Dorcas, quando ela morreu, Pedro estava passando por aquele lugar. E as viúvas logo chamaram a atenção de Pedro para aquela situação. Mas chamaram a atenção de Pedro naquela situação, sabe com o quê? Com todas as obras que Dorcas tinha feito. Dizendo assim, essa mulher não pode morrer porque ela fez, olha o que ela fez por nós. Dorcas, como eu disse aqui, ela não simplesmente fazia uma simples roupa. Ela cuidava da alma daquelas mulheres. Ela ressuscitava sonhos. Ela ressuscitava projetos. Mulheres que estavam muitas das vezes sem esperança, sem fé, sem ter o que se alicerçar. E Deus usou aquela mulher, no mínimo que ela tinha, para ressuscitar muitas vidas e muitas almas. E Jesus, Ele quer te usar nessa noite para isso. Jesus, Ele chamou cada mulher aqui para isso. Para ressuscitar cada sonho que um dia pensou que estava enterrado. Jesus manda dizer, tudo que eu prometi na vida de vocês está vivo. Jesus, Ele não depende, não importa se teve pandemia, não importa se o mundo está em crise. A promessa que Jesus fez na vida das mulheres que entraram por essas portas nessa noite, ainda está de pé. Ainda está de pé. Porque Jesus, Ele te chamou como princesa do Senhor. Jesus, Ele te chamou para ser um marco aqui nessa terra. Você não é obra do acaso. Você não é obra de qualquer coisa, não. Jesus, Ele te chamou para coisa importante. E quando Pedro viu todas aquelas obras que Dorcas tinha feito, ele foi para o quarto. Olha o Senhor falando aí novamente. Que é no secreto que você faz, que em público Jesus, Ele vai te honrar. Que é no secreto que você faz, que em público o Senhor vai te exaltar. Pedro, ele foi para o quarto orar. Ele foi para o quarto clamar. Ele foi para o quarto declarar que só o Senhor podia restaurar aquela situação. Então Jesus, Ele chama você, vai para o teu íntimo. Se tem algo impossível na tua vida, vai lá para o joelho. Vai para aquele canto, para aquele particular. Que é só você e Deus. Que Ele vai te mostrar a direção. Que Ele vai dizer, Ele vai te dar a solução. Ele vai ressuscitar tudo aquilo que você entrou por essas portas quando estava morto. Jesus, Ele vai ressuscitar tudo. Jesus, Ele chamou mulheres vivas. Não chamou mulheres frustradas. Ele não chamou mulheres que olhem para a direita e para a esquerda e nem para trás. Ele quer mulheres que olhem para o alvo, que é Jesus. Porque você pode estar dizendo, pode ter decretado falência, o inimigo pode ter decretado algo a seu respeito. Mas Jesus manda dizer para você, hoje, eu não dei um ponto final. Eu simplesmente coloco uma vírgula e reescrevo a sua história. Eu coloco uma vírgula e reescrevo a sua situação. E quando Pedro foi para o quarto orar, ele com fé disse, Tabita, levanta. E aquela mulher se levantou. Jesus manda dizer, você é o profeta, você é a profetisa da tua casa. Você que tem que chegar lá naquele problema lá dentro do teu lar e dizer, sai problema, porque o Deus que eu sigo é maior do que essa situação. O Deus que eu sigo é maior do que essa muralha. O Deus que eu sigo é maior do que essa barreira na minha vida. Foi Deus que me chamou. Foi Jesus que me levantou. Não sou obra do homem, eu sou obra do Todo-Poderoso Deus. Porque muitas das vezes nós olhamos para a situação. Nós olhamos para a situação e muitas das vezes colocamos ela grande demais. Mas Jesus manda dizer para você, isso é apenas um
Deus. Até Satanás, para mexer na tua vida, ele tem que pedir permissão a Deus. E se Deus disser não toca, ele não toca. E se Deus disser não vai fazer, ele não vai fazer. O Deus que você serve, ele é tudo. Ele manda dizer para você, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Jesus, ele ressuscita aquilo que até mesmo eu e você já enterramos. Jesus, ele ressuscita aquilo que até eu e você já enterramos. Muitas das vezes você, mulher, lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar, não tem valor. Muitas das vezes não tem lugar. Mas Jesus manda dizer, quantidade, os seus frutos vão florescer. Porque Dorcas, quando ela fez o improvável naquele lugar, os frutos dela apareceram. Não precisou dela falar para A e para B. Os frutos foram aparecendo. Os frutos foram surgindo. As boas obras que ela fez foi aparecendo. Então você pode ter certeza, a boa obra que você está fazendo aqui nessa terra, Jesus, ele vai te dar dupla honra. Jesus, ele tem dupla honra te dar na tua casa. Jesus, ele tem dupla honra te dar no seu trabalho. Jesus, ele tem dupla honra te dar no seu quintal. Muitas das vezes somos afrontados até mesmo dentro da nossa casa. Mas Jesus, ele te chama como profetisa. Ele manda dizer para você, você é o profeta da sua situação. Não fique pedindo para A ou para B. Quando você levanta lá dentro da tua casa e declara que o Senhor é na sua vida, Jesus, ele move céus e terra a seu favor. Jesus, ele move céus e terra na tua causa. Pedro, ele ajoelhou, ele reconheceu que Deus é Deus. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, não tem como obra nenhuma ser morta na tua vida. Não existe obra morta na vida daquela e daquele que serve ao Senhor. Essa passagem, quando a irmã Adeline me deu, o Senhor falava grandemente, fortemente, que nós mulheres somos o braço forte do nosso marido, do nosso esposo. Porque, como diz até no ditado do mundo, onde tem um grande homem, atrás de um grande homem, uma grande mulher. Porque Jesus, ele nos deu uma força tremenda. Jesus, ele nos deu algo tremendo. E muitas das vezes nós não sabemos usar. Muitas das vezes nós não sabemos o poder que uma mulher de Deus tem dentro do seu lar. Esther e Dorcas usaram o improvável para fazer uma grande obra. Uma grande obra na presença do Senhor. Jesus, ele quer usar você para você fazer grandes obras. Não é só uma, não, são várias. Jesus, ele quer você dotada de grandes obras. Aqui, como diz o tema dessa mensagem, mulheres revestidas de boas obras. É mulheres que clamam, é mulheres que buscam, é mulheres que intercedem, é mulheres que tiver que vir para a casa do Senhor, orar, faxinar, cozinhar, estão aí, postas a fazer. Porque o Senhor chamou um exército firme, um exército fiel. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor te chamou? Quem crê que o Senhor te chamou? Porque o mundo, ele diz ao contrário. O mundo pega as mulheres e aí banaliza as mulheres. Mas Jesus, ele te trata como princesa do Senhor. E hoje o Senhor manda dizer para você, eu te escolhi. Você é serva minha. Você é escolhida do Senhor. Eu quero te usar. Eu quero te usar para grandes coisas. Eu quero te usar para grandes obras aqui nessa terra. Não importa se os olhos humanos sejam pequenos, mas o pequeno para Deus se torna grande. O pequeno para Deus se torna precioso. O pequeno para Deus se torna favorável. Porque, como já foi dito aqui no altar, para Deus nada é impossível. Se você mesmo olha para a sua situação e acha que você é pequena demais, foi você que Jesus escolheu. Foi você que Jesus chamou. Muitas das vezes a gente olha para nós mesmos e falamos, Senhor,
essa obra não serve para mim. É muito grande o que profetizaram, o que o Senhor falou. Mas o Senhor manda dizer, eu te preparo. Eu te chamei, eu te capacito. Porque Deus não está chamando pessoas preparadas. Deus chama aquele despreparado para Ele preparar. É verdade. Deus, Ele chama aquele que ninguém dá nada, para Ele dar tudo. Então, mulheres aqui de Deus, não deixe que ninguém diga o contrário. Não deixe que o adversário de nossas almas diga o contrário. Vocês são mulheres fortes, mulheres de Deus. Mulheres que o Senhor contemplou a obra de cada uma de vocês e se agradou aqui nessa noite. Não deixe que ninguém diga ao contrário. Porque o inimigo tenta banalizar a mulher aqui nessa terra. Mas o Senhor chamou um exército de mulheres fortes. Mulheres guerreiras. Mulheres para estar ombro a ombro, lado a lado com os seus maridos. Porque a mulher, como diz aqui, que gera filhos. Não só filhos de sangue, mas filhos espirituais. Filhos de fé. Filhos de comunhão, filhos de caminhada. É para isso que Jesus te chamou. Amém, queridos? Amém. Quem recebeu essa palavra? Amém. Quem recebe essa palavra? Jesus, Ele falou grandemente conosco. Porque o Senhor, Ele está falando desde o início aqui. Ele está falando na ministração, Ele está falando nos louvores. E Jesus, Ele manda dizer para mim e para você, você é mais que vencedora. Não, você não é vencedora não, você é mais que vencedora. Jesus manda dizer para você, quem te chamou te garante. Jesus, quando Ele está no negócio, quando Ele está na frente, não tem como nada dar errado. Então você é mais que vencedora. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Eu sou levita da casa de Deus também, então não posso subir no altar e deixar de adorar Ele em louvor. Amém? Quando eu entrei por essas portas, senti a presença forte. Louve assim comigo. Tá chorando por quê? Se vocês têm Deus, Ele cuida de você. Oh, Ele jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Ouve, não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É Jesus falando contigo. Deus vai mandar dizer, eu contemplo, eu vejo. Mas os seus caminhos são assim. Passa por luta, passa por diversidade, mas eu sou contigo. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou.